Seja você muito bem-vindo a mais um episódio do Negócio em Foco, nosso encontro semanal com insights importantes para que você tenha a melhor ferramenta nas suas mãos. Uma ferramenta que você pode assistir todos os dias aí direto no seu YouTube. É muito fácil para você ter acesso a esse conteúdo, porque são empresários reais, da vida real, que fazem com as suas histórias reais grandes transformações. E hoje a gente vai falar com um empresário, escritor, palestrante. Tem um livro, Social Além da Rede, que eu tive a oportunidade de ter acesso em primeira mão e que material incrível. Com vocês, o grande Túlio Vitti. Oi, oi, oi! Que bom estar aqui com você, amigo. Negócios em Foco. Negócios em Foco, te recebendo aqui mais uma vez. Eu quero agradecer, antes de mais nada, gente, pela humildade do Túlio. Ele esteve com a gente recentemente, a gente até fez uma postagem que a entrevista dele ia sair, só que infelizmente a gente teve um pequeno problema no áudio. Túlio, muito prontamente, sei que a agenda dele é apertadíssima, mas ele falou, eu vou estar aí de novo, porque a mensagem que a gente construiu dentro daquele episódio Foi não incrível. poderia deixar de ser passada de novo, né? Então, obrigado por estar aqui, Túlio. Fique à vontade, está em casa. Túlio, bom, hoje a gente fala sobre todo esse sucesso, sobre o empresário, sobre a pessoa incrível que você é, o escritor. Tem tantas outras coisas que você faz, você vai contar aqui Obrigado. pra gente. Mas como foi o começo dessa história? Conta um pouquinho sobre o Túlio lá de trás. Eu sempre fui uma criança visionária e me tornei um homem visionário. Quando criança, era apenas uma visão do futuro. Hoje é concretização desse futuro. E poder viver todo esse processo foi muito incrível, doloroso, transformador. Criança, eu sempre tive o sonho de ser artista. Eu já era apaixonado pela música, apaixonado pelos palcos, pela arte. E vim de um lar com uma necessidade extrema, onde que a gente passou momentos de dificuldades, momentos de isolamento, que a gente foi provado literalmente, mas fomos aprovados. E chegou um momento da minha vida que eu pedi a Deus sabedoria e conhecimento, que eu adquirisse isso com facilidade para que de alguma forma eu conseguisse contribuir para o meu lar, contribuir para meus pais e fazer ali a mudança acontecer na minha vida. E aí o start foi dado. Então, o começo da sua jornada é um começo difícil. Sim, Você vem de um lar onde você dificuldades financeiras, algo do gênero. dificuldades financeiras, chegamos a passar fome. Eu lembro uma vez, eu posso contar a história? Claro. Eu lembro uma vez a minha mãe que me conta isso, mas eu tenho uma memória fotográfica, então eu tenho flashes desse cenário que aconteceu. A gente morava numa casa de favor, que era tipo um porão da casa do meu avô, lá embaixo, e a gente não tinha o que comer. Não tinha o que comer, eu era pequeno. Lembro da minha mãe chorando na cozinha, não tinha acho que nem fubá. E meu pai chegou chorando e ele pediu ao meu avô para poder ajudar a gente naquele momento. E meu avô disse para o meu pai pedir a Deus, que Deus ia mandar lá do céu e quando caísse a gente teria que comer do chão. Meu pai estava passando um momento de humilhação muito grande. E a gente chorou, meu pai muito triste, que não tinha um pão para me dar. Passou algumas horas, uma irmã da igreja tocou o interfone na casa do meu pai e chegou com uma compra que minha mãe teve que compartilhar. De tão grande que foi a compra, de tão grande que foi a fartura. Então, no momento de necessidade, meu pai procurou a ajuda do homem, mas a ajuda que veio dos céus foi Infinitamente maior. infinitamente maior. Uau. Bom, quando a gente conta uma história como essa, depois de já ter passado tanto tempo, às vezes a gente exprime a emoção do que viveu, mas talvez alguém esteja passando agora isso e está se sentindo um pouco sem saída, né? Ah, mas isso aí aconteceu com o Túlio. Será que vai acontecer comigo? Eu sempre peço para as pessoas no final deixarem algumas dicas, mas como você transborda tanto essa história de vida, já quero começar com um pedido meu para a nossa audiência. Se alguém que está assistindo esse vídeo está passando por isso, o que você recomenda para essa pessoa? Não hesite em pedir socorro. Não hesite em pedir ajuda. Uma coisa que eu ouvi de um amigo recentemente, nos momentos difíceis que eu passei na fase atual que eu estou de lidar com mídia, ele me disse uma coisa: Túlio,
a verdade, ela não precisa de justificativa. Então, às vezes, você vai estar passando por um momento de necessidade que você precisa realmente de suporte. E quem não tem a essência que testifica a essência, que realmente consegue sentir a verdade com que você se comunica, ela realmente não vai te ajudar. Mas existem pessoas e existem pessoas. Aquele que carrega a verdade vai ouvir o seu socorro e vai testificar, e a ajuda vai vir. E principalmente o nosso Pai. Ele está disponível a todo momento para você. Então basta você pedir para a pessoa certa. Ó, E o socorro ele vem. Assim como veio para minha casa, veio para minha família. E hoje eu posso dizer que a geração que virá a partir de mim vai ter uma história completamente transformada e uma vida completamente diferente. tem um sotaquezinho aí, né? Tenho. Tem um sotaquezinho aí. De onde que é essa origem desse sotaque? Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Sou mineiro. Mineiro. Bom, mineiro é aquele povo carinhoso, aquele povo acolhedor. Isso. E esse mineiro, em algum momento, tomou uma decisão de mudar totalmente de vida, né? Quando foi a sua saída de Minas? O que aconteceu nessa fase? Quando meu pai não podia mais trabalhar. Meus pais são pastores, já são anos, já estão à frente de ministério, à frente da obra. E meu pai não podia mais trabalhar de um acidente que ele sofreu. Ele perdeu o músculo do ombro, ele não consegue mais fazer certos movimentos. E pelo fato dele ter começado a trabalhar com 13 anos de idade, ele desgastou muito. Meu pai hoje já tem quase 60 anos, então meu pai se desgastou muito. Meu pai trabalhou em indústria metalúrgica, quase ficou cego, foi cacos de vidro no olho dele, exposto muito tempo naquelas fornalhas para derreter o metal. Então ele desgastou muito ao longo dos anos, que na idade que ele está hoje, ele não conseguia mais desenvolver um trabalho. Então eu vi a necessidade ali. A minha mãe abandonou a profissão dela quando eu nasci, porque eu nasci com um problema de rins, que era para mim ter falecido aos meus ali 1 ano, 2 anos de idade. Não era para mim ter vida. Hoje Deus me deu a oportunidade de viver. Então minha mãe não tinha como trabalhar, sustentar o lar, abandonou os estudos, abandonou a profissão, abandonou tudo por mim. Então eu me senti como um homem da casa, de alguma forma fazer as coisas acontecerem, de alguma forma mudar aquela realidade. E eu não me sentia que um emprego de carteira assinada realizaria os sonhos que eu tenho para mim e os sonhos que meus pais ainda têm, que eles não conseguiram realizar. O que eu poderia fazer? Eu tinha tenho uma irmã menor, hoje a Rebeca tem 21 anos de idade, mas na época ela era menor de idade, que estava estudando, estava em processo de desenvolvimento. Eu falei, poxa, eu preciso de alguma forma ajudar minha irmã também. Eu preciso ajudar minha família. A gente estava morando ainda de favor. Teve uma casa que a gente ficou morando, que eu e minha irmã sempre dividimos o quarto. Aí nesse dia, o teto estava meio manchado, a gente achava que era só sujeira. A gente foi descobrir que no andar de cima tinha infestação de pombos, então era Meu muito Deus. cocô de pombo. Então juntou muito inseto, e quando a gente dormia, às vezes caía inseto em cima da gente, aparecia ratos em cima do fogão na cozinha. Então eu falei, poxa, não aceito essa realidade. Foi onde eu comecei a estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa livraria. E o emprego foi muito bom ter sido numa livraria, porque eu cursava Direito. Eu consegui uma meia bolsa pelo FIES, na época da Dilma. E comecei a estudar Direito na Estácio. Larguei os estudos porque a Dilma sofreu impeachment, o FIES saiu na mesma velocidade. Mas eu sou uma pessoa que nunca desistiu. Eu não nasci para desistir. E a minha maior inspiração para nunca ter desistido foi meus pais. De olhar para eles, olhar para minha irmã e ver que eram improváveis, excluídos, mas é a minha família. É quem eu amo muito. E eu não queria ver minha mãe passando por aquele estado de necessidade de novo, chorando, sem saber o que fazer. Queria que minha mãe tivesse paz e meu pai tivesse paz. Então, foi aí que o despertar do Túlio aconteceu. Você teve alguma referência empreendedora na sua vida ou esse sentimento ele nasceu
de acordo com a sua personalidade, como que foi essa tomada de decisão? Não tive nenhuma referência empreendedora na minha vida. Nenhuma. Eu fui descobrindo, amigo, com os processos. Eu comecei como cantor, então eu fui descobrir como que era ser um cantor e empreendedor, que é fazer a gestão da minha própria carreira. Eu fui entender isso para ver como que eu poderia fazer isso funcionar. Fui estudar formatação de computador, fazer curso de TI, de programação, de técnico de informática em geral. Consegui uma bolsa. Aí lá eu virei monitor, estava formatando o computador na época por R$ 50, Windows, para poder conseguir trazer dinheiro para casa, 50, R$ 30, eu formatava um computador, instalava os programinhas lá. Então eu sempre fui dando meu jeito de fazer as coisas acontecer. Vendia as coisas na escola, eu juntava ali, minha mãe é muito boa cozinheira, então o que eu podia Mineira, né? fazer, Tem que ter ali uma o que eu mão. podia fazer para vender na escola, eu vendia na escola. Eu dava meus pulos para as coisas funcionarem e sempre estar trazendo dinheiro para casa. E eu tenho o maior orgulho disso. Tem muita gente que acha que todo jovem da minha idade é ao contrário, né? Vive só sustentado pelos pais. Esse papel meu é inverso. E o inverso que eu tenho muito orgulho, muito prazer, que foi cuidar da minha maior herança, que é a minha família, durante todo esse período. Tenho certeza que muitos jovens vão nos assistirão esse episódio, que farão parte da nossa audiência. Quando a gente está numa fase mais jovem, eu passei por isso e tantos outros passam, a gente tenta muitas coisas para conseguir se encontrar. E tem gente que tem muita dificuldade de se encontrar. Eu vi que você, por conta dessa busca por uma grande oportunidade, teve as suas ensaiadas para o empreendedorismo, mas em algum momento alguma coisa te tocou e te fez sentir que você poderia dali fazer algo maior. Qual foi essa carreira que te encontrou e te deu o primeiro passo da alavancagem da sua vida? Eu amo essa pergunta. Eu queria até, para você que está nos assistindo, deixar isso enfatizado com muita consciência do que eu vou falar agora. Eu errei muito. Eu errei pra caramba. Eu errei com pessoas, eu errei em negócios. Eu prejudiquei inconscientemente por tentar fazer o certo. Sem consciência do que eu estava fazendo, eu entrei em oportunidades que não eram para mim, mas no momento eu achei que eram para mim. Eu tive um momento de despreparo fazendo acontecer para me preparar. A escola que preparou o Túlio, a vida preparou o Túlio. Porque eu batia de frente com pessoas que estavam preparadas, que tinham pais empreendedores, que já tinham um negócio, que já tinham uma mentalidade, uma consciência completamente diferente da minha, que tinham um ciclo social completamente diferente do meu e me cobravam que eu fosse do mesmo nível, mas eu não era. E eles não tinham inteligência emocional para lidar comigo. Então, a falta de inteligência emocional deles ainda me desestruturava mais e me deixava mais revoltado com a pessoa que eu era naquele momento, mas eu não sabia que eu era tão tóxico, vamos dizer assim. E para eles, e para mim, eles eram os tóxicos, porque não tinham paciência, às vezes, de me ensinar. Né? Então, esse processo para me chegar ao Túlio empreendedor, não tive um mentor, eu não tive um coach, foi eu me desenvolvendo, eu pesquisando como fazer, eu errando, eu vacilando mesmo, eu devendo muita gente, investindo sem poder. Então, como que eu poderia desenvolver essas ferramentas que eu poderia errar para poder aprender, mas que eu me tornaria interessante novamente para aquela pessoa com quem eu cometi o erro? E foi isso que eu desenvolvi, para entender como me encaixar ali no mundo onde a troca e o interesse é muito mais robusto do que o caráter, do que a firmeza, do que a verdade. Quando você começou a acertar os pontos da sua carreira, qual foi o primeiro passo que você deu que você viu grandes resultados? Onde você começou a se encontrar? Quando eu descobri minha identidade de verdade. Eu fui para boate muitas vezes, como todos os jovens. Aí hoje eu vejo muitos adultos, coaches, pastores, palestrantes, que estão numa posição muito maior ou igual à minha, que não tiveram coragem, talvez, de passar por essa fase, ou passaram e não têm coragem de assumir, porque quando a gente assume,
Lembra da verdade, não precisa de justificativa? Alguma coisa acontece dentro da gente que preenche a necessidade de ter que fazer. Mas quando a gente não se assume, a gente faz escondido. É por isso que tem o escândalo. É por isso que muita gente se surpreende quando vaza alguma notícia. Enfim. Então, eu passei por todos esse processo de jovem, de erro, até descobrir quem era o Túlio, descobrir o que eu gostava, o que eu não gostava, o que realmente era para mim, qual que era a minha zona de conteúdo, o que eu dominava de verdade, o que eu sabia fazer, aonde que a minha mente estava, aonde que o meu coração descansava, o que para mim era trabalhar com prazer, o que para mim era trabalhar por trabalhar. E eu fui desenvolvendo isso em mim, até um dia que eu olhei no espelho e falei, cara, a gente precisa se perdoar. E eu vi isso num vídeo, eu achei balela no início, eu falei assim, pô, esse coach aí tá tirando comigo. Não é assim que funciona. Aí eu entrei para um banheiro, na casa lá no Belo Horizonte, olhei pro espelho, um espelho pequenininho tinha no banheiro, e falei, ó, você precisa se perdoar. Precisa se encontrar. Você tá perdido. Esse mundo não é para mim. Esse mundo não é para você. Porque você tá perdendo noites ali que você poderia estar vivendo de verdade. Eu falei, o porquê? Qual que é a causa disso? Eu não tinha psicólogo, não tinha terapeuta, até porque para meus pais isso era coisa do capeta, né? Que eles têm não é porque eles são culpados disso, eles foram doutrinados assim, Sim, né? cultura, né? A igreja, a cultura, doutrinou eles assim. Então eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar, por que que o meu sentimento tá assim? Por que que eu tô sentindo esse tipo de dor no meu coração? E comecei a dar Google, a pesquisar. Eu falei, então é por causa disso. Aí eu olhei e falei, ó, eu me perdoo porque eu passei por esse abuso sexual na infância e isso está me impedindo de prosperar aqui, aqui e aqui. Eu me perdoo porque meu pai, minha mãe, no esforço, no que eles podiam, eles tentaram me ensinar a ser assim, 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 mas não é assim que eu quero ser. Eu comecei a me perdoar. E esse processo de descobrimento de quem eu era acendeu a luz do propósito. Eu falei, poxa, eu agora consegui andar com os caras que eu prospectava andar. Mas eu só estou fazendo isso, andando com eles. Qual que é o meu propósito? De onde eu saí? Eu entendi que era para poder ajudar a turminha do fundo. Para ajudar aqueles que não era nada, aqueles que não se viam como alguém, aqueles que, assim como eu, passaram tanta necessidade que, em vez de ter a força, às vezes não conseguiram a força que eu tive para poder sair de todas as situações, estão lá atrás, depressivos, estacionados, querendo se suicidar, sem expectativa de vida, sem expectativa de trabalho. Eu entendi, meu propósito é ajudar a turminha do fundo, é ajudar aqueles que não são a se tornarem alguma coisa, a se encontrarem. Principalmente se encontrar. O se tornar, ele vem depois que a gente descobre. E foi assim que eu descobri minha identidade e propósito para chegar onde eu estou hoje. Senão estaria perdido lá ainda. Todo esse movimento aconteceu lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Toda essa percepção e essa mudança. A sua vinda para São Paulo foi em função dessa clareza? Aconteceu alguma coisa antes? Como que foi esse processo de sair de Belo Horizonte para vir para São Paulo? Eu já vinha para Belo Horizonte para poder fazer os trabalhos musicais e também para gravar alguns programas. Eu tenho alguns amigos que gravavam no SBT, minha amiga gravava Mulheres que Brilham no Raul Gil. Então eu vinha para participar das gravações dos programas. Eu tenho alguns amigos cantores que cantam muito aqui em São Paulo, de igrejas. Então eu vinha também para poder ficar com eles. Eu tenho Fat Family, que são meus amigos. Um beijo, família Fat Family, amo vocês. A Daisy foi uma luz na minha vida. Minha amiga Daisy, eu vou me controlar para não chorar, porque quando ninguém acreditava na minha voz, ninguém acreditava em mim. Eu lembro lá na cidade de Contagem, lá em Minas, a Daisy tinha medo de dormir sozinha. E ela me chamou para dormir no hotel com ela e ela falou assim, amigo, se você não gostar do som da sua própria voz, como você quer que as pessoas gostem de quem você é? E dela surgiu oportunidades. Sou muito amigo ainda da família toda. A Thalita continua seguindo o legado da mãe. E eu vim para São Paulo, fui conhecendo pessoas. Aí lá em Belo Horizonte montei minha primeira empresa de marketing. Aí na última vinda para São Paulo, há 5 anos atrás,
Eu tinha um amigo que eu conheci no Clubhouse, chamado Wesley. Conheci ele, ele falou, cara, você tem que vir para São Paulo. Você é muito inteligente, o trabalho que você está fazendo aí, você precisa desenvolver aqui. Chegando aqui, cheguei na empresa dele e falou, cara, vamos montar sua empresa aqui, vamos fazer acontecer. Eu tava meio ainda balançado, mineiro, né? Tem medo. Ainda mais aqui, né? Ainda mais São Paulo. Eu falei, cara, esse medo aí não vai me paralisar. Vamos ir, vamos ver o que vai dar. O máximo que aconteceu é eu ligar pra minha mãe e falar que deu tudo errado. Mãe, tô voltando, abre o portão que eu cheguei. Aí ele me apresentou um amigo de Alphaville. Esse amigo gostou do meu trabalho, me chamou para participar de algumas operações aqui, de alguns projetos. Passou alguns meses, eu tomei uma atitude de coragem. Eu já tinha clientes lá em Belo Horizonte, mas não uma renda que poderia sustentar uma vida em Alphaville. Aí me ofereceram uma casa. Aí eu fui na casa, olhei a casa toda e falei, cara, olha aonde que eu moro e aonde que eu tô pisando. Você quer alugar essa casa? Você quer alugar essa casa? Quer alugar essa casa? Cara, não tem nem nome para alugar uma casa dessa. Eu entro como seu fiador. Oh. Aí eu olhei, amigo, pensei, olhei para minha conta, falei, eu não tenho condição de pagar nem o primeiro aluguel. Vou alugar. Não tenho condição de pagar o primeiro aluguel, mas assim, vou alugar. Vou alugar. Aluguei, tomei essa atitude de coragem, não tinha móveis na casa ainda, não tinha nem lixeira. Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei foi a lixeira. para colocar. Passou metade de um mês, eu fechei o meu primeiro contrato de mais de 50 mil reais. Falei, opa. E foi simbólica essa lixeira, que você jogou uma vida para trás, né? Joguei uma vida para foi trás. Lixo, uma vida. Aí passou outro dia, veio um de 30. Passou mais alguns dias, um de 15. Chegou no final do mês, eu tinha para pagar aluguel e tive condição de trazer minha família inteira. Uau. Tirar eles toda daquela situação que eles estavam, eles vieram para cá. Eu falei, mãe, chega, agora é o marco de uma nova história. E eu profetizo que daqui adiante vai ser uma vida de prosperidade. Eu não tô falando que vai ser uma vida fácil, mãe. Porque a gente vive num mundo onde as coisas são inclinadas ao negativo. Mas eu sou inclinado a Cristo. E aonde eu pisar, o que está de inclinação negativa vai se tornar plano. Assim como Jesus vai fazer quando voltar. Ele vai tocar os pés nas montanhas, as montanhas vão se tornar planas. Assim como está lá em Apocalipse. Então eu falei, ó, quero que onde que eu pisar as coisas se tornem planas, limpas, para que eu possa visualizar aquilo que é realmente para mim e aquilo que não é para mim. E assim foi. E eu tô aqui há 5 anos. 5 anos com uma história incrível. Você foi chamado de influenciador dos influenciadores por uma pessoa que está criando um grande movimento aqui em Alphaville. A gente pode falar, obviamente. Nosso amigo Pablo Marçal. Quando a gente fala sobre ser influenciador dos influenciadores, uma pessoa que veio de uma trajetória improvável, cresceu e exponencializou tanto. Como para você carregar essas responsabilidades que você tem, ser uma pessoa tão vista, tão observada, tão influente e tem uma mensagem tão importante para passar? O que você sente com isso? Você é um influenciador dos influenciadores. O Gui é o influência dos influenciadores. A sua esposa, todos que estão aqui, todos que são parecidos com Jesus, eles influenciam outros que influenciam. A gente tem esse poder dentro da gente, só que a gente acha que só o outro tem um título. Na verdade, não. O Pablo só citou um poder que está dentro dele também, um poder que está dentro de todo mundo. Só que a gente precisa reconhecer esse poder. A partir do momento que você reconhecer que você também tem esse poder de influenciar aqueles que influenciam, a fonte que transforma vai transbordar numa velocidade muito maior do que você acreditava. Aí você vai passar a confiar de verdade. Foi isso que eu fiz. Até então eu acreditava que eu influenciava. Com essa fala dele despertou a confiança. E a confiança me fez lembrar que meu irmão está do meu lado a todo momento. Meu irmão Jesus. Então, quem eu precisar se transformar, independente se tem 1 milhão de seguidores, se não tem nem Instagram, a transformação viria. Porque eu quero ser influencer de uma geração onde que os influencers que têm o poder da comunicação estão doentes. Túlio, depois que as coisas começaram a dar certo, essa sua vida para São Paulo, você passou por vários meios onde a vaidade impera, onde às vezes a ganância, a cobiça, o egoísmo.
Você pisou em todos esses lugares. 2 pontos, né? Primeiro, como foram essas passagens, quais caminhos você andou e como se manter uma pessoa centrada com um propósito claro. Porque você teve a clara evidência do seu propósito lá atrás, em Minas. Mas tudo pode mudar quando você chega numa terra como essa, onde as coisas acontecem. Talvez a terra pode ser dentro da sua empresa, pode ser dentro da sua família. Essa terra, esse deserto pode ser aí o que está ao seu redor. Não precisa vir para São Paulo para ter oportunidades que desviem você do seu propósito. Por onde você andou e como foi se manter no seu propósito? Não sou santo. Então, eu dei umas fugidas do propósito, sim. Várias fugidas do propósito. E essas fugidas foram necessárias. Eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Nenhum. Tem muita gente que gosta de omitir, né? Eu não. Eu lidei com a ganância, me apaixonei pela ganância e eu paguei o preço por me apaixonar pela ganância. Eu provei da luxúria, me apaixonei pela luxúria e tomei as consequências que a luxúria deixou. E assim foi. Uma das consequências da luxúria foi meu relacionamento. Me apaixonei pela necessidade de ter alguém e por querer ter relações. E passou-se 3 anos, eu estava com o emocional destruído, eu estava com o meu coração destruído, sem expectativa, pensando em suicídio, coisa que eu não pensava quando eu passei fome. Então, eu me vendi para muita coisa. Só que eu fui despertado a tempo. Eu fui despertado a tempo. Porque todas essas situações me jogaram na cisterna. Me jogaram num lugar onde que pessoas não deveriam ficar. Onde que almas e espíritos não deveriam estar. Só que durante esse período de solidão, onde eu não via nem chance mais para mim, não via soluções, eu lembrei da promessa. E toda vez que eu lembrava, eu me levantava com coragem de expulsar o que eu permitia entrar para que eu voltasse a alcançar aquilo que Deus já tinha deixado o caminho traçado para mim poder ir. E ia só apalpando no caminho que já estava ali para mim. Então, sim, amigo. Diferente de muito que não ter coragem de assumir, eu assumo que eu me vendi para muita coisa. Muita coisa. Só que eu me renunciei dessas coisas para um propósito de novo. Isso não quer dizer que não vai existir coisas que vão me seduzir. Vai existir. Pode ser que eu caia, pode ser que eu não caia. Mas eu sempre peço a Deus que possa existir uma pessoa que seja na minha vida que me faça lembrar da promessa, que me faça lembrar do propósito. Eu posso odiar essa pessoa, mas que ela tenha coragem de me lembrar para que eu fui chamado. Para que isso me incomode ao ponto de eu renunciar a qualquer tipo de prática que não tenha a ver com o que Cristo é, com o que Ele queira para mim. Uau. Bom, você falou que teve uma carreira musical aí, né? Teve uma parte da sua jornada. Tem uma carreira musical em paralelo com tudo isso, né? Bom, esse é um momento que eu confesso que eu já conheço um pouco do timbre da sua voz, já te ouvi cantando e você sempre me impressiona. Eu confesso que eu gosto muito do cantar e do tocar, porque eu acho que essa é uma representação, se existe uma representação fiel de Deus na Terra, é através dos instrumentos e da voz, né? A gente canta e a gente toca almas, a gente emociona pessoas, a gente toca e faz isso também. Então eu gostaria, não sei se a voz está aquecida, Túlio. Eu vou querendo que sua água, porque eu já acabei com a minha aqui. Não, pera aí que a gente providencia outra água para ele. A gente providencia outra água para ele, para você soltar um pouquinho desse dom, desse talento que você tem, que transforma as pessoas. Pessoal, vai aparecer aqui nas câmeras agora o nosso grande Guilherme Ribeiro, nosso sócio aqui no Negócio em Foco. Meu amigo Gui. Amigo sócio também, tem uma parceria grande aí acontecendo. Parceria grande, amigo sócio, que me deixa bonito nas fotos. Obrigado, amigo. Eu nem vou cortar isso aqui, tá? Vai ficar aqui no nosso episódio dessa aparição ilustre aqui do Guilherme. O bom da gente que tem rinite,
que bebe água, já dá uma hidratada, a gente já consegue seguir com o Exato. ar-condicionado. Bebam água, inclusive, hein? Bebam água, lembrem-se disso. Bom, desses talentos, você é uma pessoa de muitos talentos. Traz pra gente uma música que você sente no seu coração. Pode pedir pra gente colocar um playback? Eu quero cantar, então, a Goodness of God, da Cissy. É uma música que fala sobre bondade de Deus, é uma música muito popular hoje. Eu não sei cantar ela em português, por isso que eu vou cantar ela em inglês. Mas é uma música que faz muito sentido pra mim. Perfeito. Então, olha, Eu vou para pegar vocês a letra também aqui, tá? saberem um pouco dos nossos bastidores, o Tim é uma pessoa que está lá nos nossos bastidores, que faz operação de câmeras, que cuida do nosso cenário, um ser humano extraordinário, uma pessoa que contribui muito com a gente. É ele que vai soltar, ele não apareceu aqui ainda, mas em breve ele vai aparecer aqui nos nossos episódios. Vou pedir para ele soltar. Tim, tá pronto o playback? Então, Eu vou tentar, tá, gente? Mas mesmo nessa tentativa, eu queria dizer pra você confiar e que essa música toque em você da mesma forma que ela me toca. Mas não tocar para gerar emoção, ela toca em mim de uma forma que me gera transformação. Que toda vez que eu escuto, ela me faz lembrar de uma promessa que foi feita para mim há anos atrás. Eu sou jovem ainda, sou novo, e tudo que eu vivi até hoje é promessas de gente que às vezes tem o triplo da minha idade, o dobro da minha idade e ainda não conseguiu viver. E eu só vivi porque eu confio que eu nasci para viver o que eu vivo hoje. Então confie e acredite na bondade. Amém? Vamos lá. amém. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, even been away. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath I am able, I will sing all the goodness of God. Amém. Uau! Obrigado. Muito amigo. bom, muito bom. Vamos sempre cantar a bondade de Deus. Amém. Exatamente. Engraçado que a gente escuta você falando nessa mansidão, mas aí quando solta a voz, meu amigo, que vozeirão. Obrigado. amigo. Parabéns por esse Tem talento. muito tempo que ninguém me faz cantar. Não, mas toda vez que vem aqui vai ter que dar uma palhinha, Tô né? até vermelho, dá pra ver que eu tô vermelho? Quero muito te agradecer mesmo e eu espero que esse episódio tenha sido tão bom para você quanto foi para nós. É bom falar sobre a nossa história. Amém. Vamos pra cima. E você aí em casa, se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que você gostou, não tem como não gostar, né? É um episódio musical, de empreendedorismo, de negócios. Deixe seu like nesse vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários o que mais te tocou. Se você quer andar com pessoas que também se movimentam, esteja próximo aqui no comentário. Você pode se conectar com alguém que vai transformar a sua vida. A gente nunca sabe onde as coisas realmente podem acontecer. Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para você ficar atento com os próximos vídeos. Tem muita entrevista boa por vir aqui ainda. E se você quiser mandar um presente para a gente no Negócio em Foco, nosso endereço postal está aqui também, pode mandar um presente. Se você quer ser o nosso patrocinador, também fale com a nossa equipe comercial, o seu nome pode estar aqui nas nossas intervenções. A gente está abrindo agora cotas para patrocinadores do nosso programa, fazendo menção honrosa ao nosso principal patrocinador, a Náutica Digital, que é esse espaço que nós estamos aqui. E mais do que isso, se você quiser assistir ao vivo alguma entrevista nossa, você também pode, faça contato com a gente pelo Instagram, as redes sociais do Túlio,
O livro dele, quando for lançado, a gente vai colocar lá as livrarias que você pode encontrar. Vai estar tudo na descrição desse vídeo. A minha, o Negócio em Foco, da Náutica, do Túlio e de todos nós. Túlio, mais uma vez, muito obrigado. Amigo, tamo junto. É um prazer imenso ter você aqui. E uma salva de palmas! Tchau, galera. Obrigado. Cara, tu é demais, meu irmão.